resumão, olha o resumão. Meus amigos, nacionalidade está no artigo 12 e 13 da Constituição. Falamos do brasileiro nato, que para adquirir a nacionalidade brasileira, para ser brasileiro nato, requisitos. Artigo 12, inciso 1, alíneas A, B e C. Já o brasileiro naturalizado está previsto, os requisitos, pelo menos os requisitos constitucionais, no artigo 12, inciso 2. Brasileiro naturalizado, um estrangeiro que optou por nossa nacionalidade. Verificamos que o nacional nato é aquele que adquire a nacionalidade através do nascimento, ok? E o brasileiro naturalizado, quando é que adquire a nacionalidade? Através do processo artificial da naturalização. Caminhamos bem com relação ao conceito de nacionalidade, origem, desenvolvimento e a nacionalidade dentro do nosso país. Agora nós vamos continuar estudando, né, nosso bloquinho e vamos para a questão, para as questões feitas por colegas ou, né, por passantes na proximidade do nosso estúdio, ok? Então vamos lá para o segundo bloquinho. Pergunte ao professor. Vamos avançar no nosso encontro de hoje e vamos ver agora as perguntinhas feitas por pessoas passantes, colegas e que têm a ver com a matéria nacionalidade. Vamos ver a primeira perguntinha? Professor, quais são os cargos eletivos privativos de brasileiro nato? Olha que pergunta interessante, pergunta de concurso público. Quais são os cargos eletivos privativos de brasileiro nato? Essa pergunta é facilmente respondida com o texto da Constituição. Basta o indivíduo olhar no parágrafo 3º do artigo 12. Lá no parágrafo 3º do artigo 12, são os cargos previstos que são privativos de brasileiro nato. Então nós temos, dentre esses cargos, temos lá, presidente e vice da República. Quer dizer, presidente e vice da República tem que ser brasileiro nato. Depois, presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato. Importante, hein? Para ser deputado federal, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. Deputado pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Presidente da Câmara, brasileiro nato. Depois, presidente do Senado. O presidente do Senado também tem que ser brasileiro nato. Lembrando, pode ser brasileiro nato ou naturalizado, senador, candidato ao Senado, ou senador brasileiro nato ou naturalizado. Presidente do Senado, só brasileiro nato, ok? Além disso, qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, qualquer um dos ministros, são 11 ministros no STF, qualquer um deles tem que ser brasileiro nato. Olha a questão de concurso, mexendo com ordem de sucessão presidencial e cargos privativos de brasileiro nato. Vocês devem ler no caderninho, para fins de concurso, tanto o parágrafo 3º do artigo 12, quanto o artigo 80 da Constituição. No artigo 80, nós temos a ordem de sucessão presidencial. Depois do presidente vem o vice-presidente, presidente da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal. E nos cargos eletivos, que acabamos de começar a analisar, nós temos presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Só esses são cargos... Então, percebeu? Ordem de sucessão presidencial, artigo 80. Cargos privativos de brasileiro nato estão no parágrafo 3º do artigo 12. Vamos voltar e continuar analisando o parágrafo 3º do artigo 12. Também são cargos privativos de brasileiro nato, também são cargos privativos de brasileiro nato. Os oficiais das Forças Armadas, os oficiais das Forças Armadas têm que ser brasileiros natos, né? Dar a ordem para atacar ou para recuar, defender a nossa soberania, o nosso país, os oficiais das Forças Armadas têm que ser brasileiro nato. Além disso, meus amigos, carreira diplomática. A carreira diplomática implica em, para participar da carreira diplomática, ser brasileiro nato. Os senhores que são bacharéis em direito podem concorrer à carreira de diplomata, ok? E além disso, por fim, ministro do Estado de Defesa. Ministro de Estado de Defesa deve ser brasileiro nato. Para quem não sabe, o ministro de Estado de Defesa é aquele interlocutor entre o presidente da República e os oficiais generais. Pode ser um civil, pode ser um militar. Muito importante, vamos repetir. Cargos privativos de brasileiro nato. Presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Carreira diplomática. Oficiais das Forças Armadas. E ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 3º do artigo 12.
Pegadinha de concurso. Desses cargos, quais são os cargos eletivos que tem eleição, que são privativos de brasileiro nato? Aqueles cargos que têm eleição, privativos de brasileiro nato. Nós temos presidente e vice da República. Então, somente os cargos eletivos que têm eleição, privativos de brasileiro nato, são presidente da República e seu vice. Ok? Então, esgotamos a primeira questão. Vamos dar uma olhadinha agora na segunda questão. Vamos dar uma olhadinha lá? O brasileiro nato pode ser extraditado? A Constituição diz que não. Eu vou pedir a vênia de vocês e vamos olhar no artigo 5º. Lá no artigo 5º, no inciso 51, L, pauzinho, artigo 5º, inciso 51, eu tenho a resposta a essa questão. Eu vou ler para os senhores. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Olha que interessante, meus amigos. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Aquele brasileiro que se vincula, aquela pessoa que se vincula à nossa nacionalidade, pela questão do nascimento, pela questão dos ascendentes, brasileiro nato não pode ser extraditado. O que é extradição? Extradição é o envio compulsório, né, de uma pessoa para o outro país, porque aquele outro país é competente para punir, processar ou encarcerar o indivíduo. Então a extradição envolve dois países. O indivíduo cometeu o crime em um país, fugiu para um outro país. Aquele país onde ele cometeu o crime, que é competente para puni-lo, pode pedir para esse outro país onde ele se refugiou que o devolva para ser processado, punido ou encarcerado. Então, olha que interessante. A extradição envolve dois países. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. A regra está no artigo 5º, inciso 51. Daí vem a perguntinha. E o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E perceba, a Constituição nos diz, quando é que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? São duas situações, vamos ver cada uma delas. A primeira situação seria o brasileiro naturalizado que cometeu crime comum antes da naturalização. Ele cometeu um crime comum antes da naturalização. Quer dizer, quando ele fez a requisição, o pedido, o requerimento para adquirir a nossa nacionalidade, ele tinha cometido um crime no estrangeiro e estava pendente de punição e não nos informou. Porque se ele tivesse informado que estava pendente de punição um crime que ele cometeu no estrangeiro, fatalmente ele não conseguiria a nossa nacionalidade. Ok? Então, ele cometeu um crime comum antes da naturalização e se omitiu, não falou nada. Então, ele pode ser extraditado por conta disso? Pode. Então, primeira situação, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado quando ele comete um crime comum antes da naturalização. E vou dizer que ele nem informou, que se tivesse informado, não tinha conseguido a nossa nacionalidade. O segundo caso é o envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes. Presta atenção, é o tráfico internacional de drogas. O tráfico internacional de drogas indica o quê? O indivíduo cometeu um crime de tráfico internacional, além de nossas fronteiras. Quer dizer que o indivíduo adquiriu a nossa nacionalidade para cometer o tráfico internacional de drogas. Imagine, um indivíduo chamado Wad. O Wad adquiriu a nossa nacionalidade para fazer o quê? Para trabalhar no nosso país, ele não quer muito chegar ao trabalho e começou a fazer o tráfico regional de drogas. O que é? Vender papelotes de cocaína em portas de boate, de festas raves, etc. Ele foi preso. Brasileiro naturalizado, continua a ser brasileiro naturalizado. Ele não perde a nacionalidade. Vai cumprir pena, sai da cadeia, continua sendo brasileiro naturalizado. O irmão dele, o Wad, segundo, vem para o Brasil, se naturaliza, mas pensando já em cometer o tráfico internacional de drogas, monta uma empresa de importação e exportação de produtos eletroeletrônicos. Ele veio para o nosso país, adquiriu a nacionalidade brasileira, brasileiro naturalizado, para realizar o tráfico internacional de drogas. Esse indivíduo poderá ser extraditado? Poderá ser extraditado porque ele adquiriu a nossa nacionalidade para realizar o tráfico internacional de drogas. Então ele vai poder sair do país para responder penalmente em outro país. Perceberam? Regrinha, brasileiro nato não será extraditado.
Já o naturalizado pode em duas situações: se ele cometeu o crime comum antes da naturalização ou se ele se envolveu no tráfico internacional de drogas. Artigo 5º, inciso 51, L. Pauzinho. Pergunta interessante e já conseguimos responder. Vamos agora enfrentar a próxima questão, a terceira questão.